Fala galera, boa noite. Olá pessoal. E aí, gente, belezinha? Luan, professor Luan, belezinha? Já vou te chamar aí. Só dar um aviso aqui pra galera. Aliás, deixar primeiro o Insta distribuir aí o ao vivo, sair avisando a galera. Então a gente tem feito aqui algumas lives já há algumas semanas, né, voltadas aí para os educadores, né, professores, quem trabalha com educação e também com relação aos estudos, né, a gente tem feito também algumas lives aqui voltadas para os estudantes e voltadas para os pais. Amanhã, inclusive, às 9 horas, 9 horas estaremos aí, às 8 horas da noite, quinta-feira, estaremos com a doutora Alessandra Luizari. Bom, gente, já vou chamar então o professor. Bora lá, professor Luan, só tá nós aqui. Então, deixa eu ver aqui. Opa! E aí, mestre? Fala, mestre, Beleza? tranquilo? Tranquilo? E aí, vamos ver se a galera chega ainda? Acho que vai chegar mais gente, não é possível. Bora, não é possível, não. É porque esse é o famoso horário nobre das lives, né? A pessoa não consegue nem clicar, é Exato. tanta bolinha ali que o pessoal vai se perdendo ali, mas tá uma ordem. Aqui a gente nem que esteja só leitura, que a gente pode ir trocando ideia, vamos Sim, conversando, a galera vê depois no IGTV, não sei se você tá salvando ou não, tô mas deixando estamos salvo, às sim. ordens. Beleza, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Vou até contar quantas lives. Espera aí, acho que tá um pouco alto aqui o volume. Um, dois, três, quatro, Aí. cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 11 lives por enquanto no meu Insta. 11, 12, 12. Massa. Bem, bem É competido uma aqui. Não, boa são 12 jornada, né? lives. Hã? Uma boa jornada, né? É porque eu não sei também, acho que eu sigo muita gente que faz live, deve ser isso, Ah, mas tá. Tá dizendo. Você só tá aqui dizendo. Ah, não. Achei que tava falando que você tinha feito 12 lives rolando agora no seu Insta. do meu. Não, não, é exatamente. Do meu perfil são 12 pessoas nesse momento. Caraca, que assustador. Pesado. Vamos lá. Ô, Marlene, belezinha? O M Borges, sejam bem-vindos aí, ó. Tem que dar um oi quem for chegando. Acena aí Beleza, pra gente. beleza. Professor, bora lá. Bora. Já tem um mês, um ano mais ou menos, que eu devo estar seguindo você lá no Insta, né? Uhum. Comecei com a professora Cleia, né? Como eu já tinha falado, eu comecei com a professora Cleia a Cleia. aprender robótica. E aí, nessas caminhadas aí, terminei encontrando seu trabalho, né? Eu queria que você contasse aí, começando já, contasse aí pra gente como é que foi aí suas caminhadas no ramo aí antes mesmo de entrar na educação, né? E o que que Tá. né? Quais são suas atividades atuais? Manda aí pra Tá. gente. Gente, Tá. Eu vou, eu vou, eu tenho. eu vou começar. Não, Eu vou pode começar mandar, pela pode mandar. versão curta, porque senão vai durar 3 lives aqui. E já contei a história Certo. várias vezes, mas eu vou tentar ser sucinto aqui, até porque. Bom, como a gente estava até. Você pediu, né? Ah, fala aí a descrição e tal, do que você é. Essa coisa sempre é muito difícil, né? Parece clichê a frase, mas aquela história de quem se define se limita, né? E eu sempre tenho um desafio de querer deixar a melhor, vamos dizer assim, né? A melhor descrição, mas ainda assim você sempre fica com a sensação de que faltou alguma coisa. Mas vamos lá. Eu nunca sonhei em ser professor, nunca foi meu objetivo. Nunca foi uma coisa assim, quando eu era pequeno. Porque tem essas pessoas, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um quadro branco e dava aula para os meus ursinhos, não sei o quê. Eu não era essa pessoa. Aham. E, na verdade, assim, eu sempre tive afinidade, eu sempre busquei ser um bom aluno, né? Tipo assim, eu segui muito o que os meus pais falaram, tipo assim, estuda, tire boas notas, tarará.
E me afinizei ao longo da minha jornada com as ciências exatas, né? Eu era bom em matemática, eu era bom em física, coisas que a maior parte das pessoas não eram. Então, e eu me afinizei com isso. Beleza. Com o tempo, e aí, mas era engraçado, né? Eu acho que ainda existe muito esse pensamento. Eu gostava de matemática, gostava de física, assim, o que você vai fazer no vestibular? E aí eu pensava, pô, eu gosto de matemática e física, mas não quero ser professor. Por quê? A gente já tem aquela visão, né? Pô, professor é lascado, professor ganha pouco, professor não sei o quê. E aí eu, cara, não me vejo fazendo isso. Apesar de eu gostar de explicar as coisas para os meus colegas e tal. Depois, quando eu começo a voltar na minha história, eu vejo que a educação sempre esteve comigo. E apesar de eu ter falado toda essa questão, né? De não ter sido uma coisa que despertou naturalmente. Fui fazer engenharia mecatrônica. Porque assim, não, era o curso que bomba, é da exatas, e engenharia mecatrônica é a profissão do futuro. Eu entrei na mecatrônica em 2005, né? E nessa promessa e tal. E assim, de todas as experiências educacionais que eu tive, né? Quando eu falo assim, experiência educacional é escola, primeiro grau, fundamental e tudo mais, eu acho que a universidade foi a mais frustrante, assim. Um curso de engenharia é um curso muito intenso, né? É um curso que demanda muito de você. Para você ser um aluno medíocre na engenharia, você rala muito. E aí, assim, eu ralei muito e eu era aluno mediano, assim. E aí eu me formei e eu falei, pô, beleza, ralei muito, agora é a hora de colher os louros e tal, e vai ser ótimo. E tomei pancada, assim. Foram mais de 2, 3 anos tentando achar emprego. Ainda mais a gente que é de Brasília, né? Você é de Brasília também, né, Léo? E assim, é uma área que realmente é mais desafiadora e tudo mais. Mas com o tempo, eu percebi que é mais do que isso. E aí eu vejo que não é uma coisa da engenharia, ou até da engenharia mecatrônica, apesar dela ter muito isso, ou até mesmo a algumas universidades federais, como aqui o UNB. Mas a universidade, ela te prepara muito bem. A universidade, ela te prepara muito bem para o mestrado. Ela tá, tipo assim, te deixa prontinho, assim, ó, pro mestrado. Nada de errado com isso. Quem quer fazer mestrado, maravilhoso, não tem nenhum problema. Só que, geralmente, eu gosto de chutar que as pessoas entraram para uma faculdade para entrar no mercado de trabalho, né? E geralmente não é isso pelo que a universidade, desculpa, mas ela não está preparando para isso, assim. Aí existem iniciativas e tal, e existem várias coisas legais acontecendo. Já existiam na minha época, hoje existem mais e tudo mais. Não é terceirizando tudo para a universidade. E aí eu fiquei 3 anos desempregado. E aí eu tirava uma grana, pode me interromper quando você quiser, tá? E eu tirava uma grana dando. Já tô com a língua coçando aqui. Não, porque o seu comentário, né, sobre realmente a universidade, a UNB e as federais de uma forma geral, né, tem esse viés mais da pesquisa, acadêmico, né, continuar. É mais ou menos como as escolas de ensino médio querem deixar o aluno pronto para o Enem, né? Assim Exato, e também pronto. as universidades querem deixar né, só querem encaminhar basicamente o cara para o mestrado, né? É, Mas infelizmente ainda tem pouco esse vínculo com de fato o mercado de trabalho, né? eu acho que a Isso é pessoa tem que ter clareza do que ela quer. Tipo assim, se ela quer entrar para o mercado de trabalho, talvez o diploma não é tão a grande coisa. E, pô, pesquisa é legal, tem gente que gosta, se afiniza, nada de errado com isso. A gente tem que ter claro. essa clareza. E aí, beleza, eu já tirava uma grana, eu gostava de dar aula, né? Tipo assim, dando aula particular de matemática e física e tal. E assim, e me afinizava com isso, eu gosto de trazer essa clareza. Então, assim, aula particular, quem pede aula particular? Pessoas que não são boas, né? Então você tinha que ter todo um traquejo, toda uma paciência. Mas tinha uma pergunta que é clássica, e eu tenho certeza que quem é professor vai se identificar com essa pergunta. Qualquer matéria, de onde você estiver falando, é a pergunta que tenho certeza que você escutou uma vez, vai escutar sempre do seu aluno, né? Para que isso vai servir para minha vida? Então, quando eu estava lá ensinando para o menino logaritmo, ele falava, para que isso vai servir na minha vida? Quando eu ensino energia potencial gravitacional, para que isso vai servir na minha vida? E assim, existem 2 formas de abordar isso, não estou falando que não serve para nada. Existem para várias coisas, né? As ciências da natureza, a matemática é a linguagem da natureza, então por si só já serve para isso. Você potencializa o seu raciocínio lógico, mas eu acho que falta uma humildade nossa em falar que de verdade mesmo, tem muita coisa que você não vai usar nunca mais na sua vida. E eu acho que a parte que mais dói, a nível MEC até nível professor em sala de aula. Aí o professor fala, do mesmo jeito que eu falava, você precisa para um Enem, você precisa não sei o quê.
Mas falta, e aí, nessa hora o aluno perguntava, eu respondia exatamente essa resposta padrão, raciocínio lógico, precisa passar no Enem, mas existem perguntas muito profundas e que a gente coloca debaixo do tapete nessa parada. E eu nunca tinha me aprofundado nisso, até exatamente como eu falei, né? Fiquei 2 anos, 3 anos desempregado, comecei a trabalhar na UNB, na verdade, no Núcleo de Propriedade Intelectual. Demorei 2 anos para trabalhar, trabalhei num lugar que assim, pessoas bacanas e tal, mas não foi um lugar que eu me identifiquei. Mas não bastou apenas eu não me identificar. Eu fui demitido. Depois de 6 meses, a minha chefe falou, infelizmente não vai poder ficar. Eu falei, cara, nem no emprego que eu achava que era mais ou menos e eu não consegui ficar, né? E aí aquilo me despertou muito. E aí vem um pouco já o viés empreendedor, né? De pensar assim, comecei a pesquisar, já flertava muito com empreendedorismo. E assim, geralmente as pessoas elas pensam muito numa grande ideia para empreender, né? Tipo assim, eu quero ter a grande ideia, a big idea. E talvez, e uma forma que eu fui buscando alguns cursos online, e a sacada maravilhosa que eu recebi é, cara, para de olhar a grande ideia. Começa a procurar os problemas. E aí é fácil, porque problema é o que não falta na nossa vida, né? E aí eu comecei a lembrar da minha história. Eu falei, cara, eu fiz tudo certinho. Pô, estudei com minha mãe, meu pai me prometeram, né, com a melhor das intenções. Falou, cara, estuda, vai para uma faculdade. Poxa, meu pai enche o peito, fala assim, meu filho é engenheiro, não sei o que. Cara, não adianta nada se assim, né, eu não consigo seguir e tal. E eu fiquei pensando nisso. E não só isso, né, mas também no ponto em que, até no caso da própria engenharia, eu era mecatrônico, eu era muito bom em resolver lá os problemas de matemática, integral dupla, integral tripla, transformados de Fourier, mas sem sacanagem, a primeira vez que eu aprendi a formatar meu computador foi, sei lá, 3 semanas atrás. Então, assim, e tem umas piadinhas, minha irmã, ela tem um bullying clássico comigo, né, que, assim, sempre tirei boas notas e tal. E às vezes, sei lá, minha mãe pedia pra fazer alguma coisa, sei lá, pagar uma conta no banco, uma atividade super trivial do dia a dia, assim. E eu dava um jeito de falhar, eu, tipo, não conseguia fazer. E aí a frase emblemática dela era, Luan, eu não consigo entender como uma pessoa tão inteligente consegue ser tão burra. Tipo assim, é uma zoeira constante que ela tinha, até hoje ela fala isso e tal. E também uma frasezinha que, é pirraça de irmão e tal, mas que, de novo, faz você pensar várias coisas, né? Quando eu fui ter na epifania da educação, 2 coisas me vieram. Que seguir a regrinha do jogo não é mais o determinante e que, na verdade, também seguir a regrinha do jogo não está me preparando para a vida. Você tá me lembrando, cara, porque a primeira formação foi em contabilidade. Acredita Sim. que eu terminei sem aprender lá da faculdade a fazer imposto de renda na Imposto de renda. declaração de pessoa física. Aí a galera, minha mãe, né, principalmente, mas como assim? Que faculdade é? É uma UNB, né? Sim, Que sim, sim. faculdade é? Como é que você sai do curso e não aprende a fazer uma declaração de imposto de renda? Né? Aprendi até a teoria de pessoa jurídica, mas de pessoa física, que é mais simples ainda, a gente não vê Sim. isso na faculdade. Não, O total. E pessoal. assim, enfim, e essas coisas ficaram me martelando. E quando eu fui demitido, eu pensei assim, cara, vou procurar o problema que eu vi, cara, educação. E eu vivo esse problema. Porque eu fiz tudo certo e não deu tudo certo. Cadê, né? Eu sempre brinco, cadê meu pote de ouro no final do arco-íris, né? Cheguei até o final do percurso. E, enfim, aí essa é uma parte mais longa da história, foi pesquisando várias iniciativas, alternativas de educação, numa educação mais significativa. E na época eu comecei a me afinizar muito com a Escola da Ponte, né, que é uma escola pública de Portugal, da audiência que não conhece, é uma escola pública de Portugal, que desde a década de 70 mudou o seu modus operandi, onde os alunos escolhem os projetos, os alunos escolhem o que vão estudar, assim, de uma maneira simplória, né? Eles escolhem os projetos e tal, eles têm que seguir lá o currículo do MEC português, mas eles escolhem o que vão estudar. E eu falei, cara, isso tem tudo para dar errado. Porque, pô, como é que você vai dar para um garoto de 13 anos que ele vai querer? Ele vai querer Netflix e GTA, sei lá, vai querer, tipo assim, fazer outra coisa. E não, você via que a escola funcionava e tirava boas notas nas avaliações, funcionava há mais de 30, 40 anos, né? Ainda funciona. E eu fiquei inculcado com aquilo. Enfim, várias coisas aconteceram na minha vida, eu comecei a pesquisar muito sobre isso, sobre várias iniciativas. E a primeira grande sacada que eu tive nessa jornada é que
não viria de mim a grande ideia para mudar a educação, né? É muita pretensão minha fazer isso. A verdade é que já existem ideias maravilhosas, ideias que funcionam, e que se eu compilasse essas ideias e multiplicasse, velho, já era um trabalho maravilhoso, assim. Ponto. Tipo assim. E, enfim, várias coisas foram acontecendo. Eu montei um blog lá para divulgar essas paradas e tal. E um amigo. Diga aí, pode falar. Ainda mantém o blog? Não, o blog morreu em 2014, nesse mesmo ano. Mas um colega de faculdade acompanhava, né? E ele tinha uma startup na época. E eu ficava assim, nossa, tem uma startup, que massa e tal. E ele gostava muito das coisas que eu postava. E a startup dele, na época, ela queria trazer, isso eu tô falando de 2014. E quando ele me falou para mim, isso foi bem incomum. Mas ele queria trazer um tal de movimento maker pro Brasil. Aí eu, cara, o que é movimento maker e tal? Opa. E tipo. E aí. Agora a gente vai dar uma pausa, porque essa parte interessa bastante. Deixa eu só dar um oi aqui pra galera. Manda aí. Professora Ingrid, tenho que entrar no seu canal. Ixi, entrou um bichão aqui, velho. Opa! Eu tenho que entrar lá no seu canal, viu, professora Ingrid? Ver lá as novidades e divulgar aqui pra galera. Quando tiver um tempinho a mais, eu vejo lá, com certeza. O Rodrigo, valeu aí, gente. Dá um oi aqui quem for chegando. Eu vou abrir um espaço depois, claro, pra gente fazer perguntas aí, curiosidades com o professor Luan. Então, professor, você lá para 2015, por aí, 2014, foi topando com essa coisa do maker. Movimento maker. E aí, na época eles tinham, sei lá, eles tinham um modelo de negócio que queria vender uns equipamentos online. E esse colega, ele é só um entusiasta da educação. Ele dava aula de matemática na escola antiga dele, então ele curtiu aquele momento e ficava dando pitaco no meu blog amador lá. E aí, em um determinado momento, ele, Luan, você sabia que esse tal de movimento maker que minha startup está fazendo tem tudo a ver com essas iniciativas significativas de educação? E aí a gente começou a trocar muita figurinha. Eu falei, cara, que legal esse negócio. Pra galera que não está entendendo o que é esse tal de movimento maker, é basicamente assim, surgiu nos Estados Unidos em 2005, né, assim, oficialmente falando, né, esse movimento do fazer, né, maker, na tradução ipsiliteris, é fazedor. Na verdade, sempre existiu nessa coisa do fazer você mesmo. Todo mundo tem um tio, que é o MacGyver, né? Que é o professor Pardal, o cara que manja e tal das paradas. Então, isso sempre existiu. O que mudou dessa época para cá é que, além de você fazer coisas com marcenaria, com, sei lá, serralheria, outras coisas, algumas tecnologias que não eram acessíveis para pessoas comuns estão se tornando cada vez mais acessíveis. Um exemplo clássico, impressora 3D. Então, a impressora 3D, ela tinha, cara, patente na década de 80. Eu já ouvi especulações que custavam R$1 milhão, era uma coisa bem específica para uma empresa. E hoje é mais acessível, né, para pessoas conseguirem ter acesso a essa tecnologia e tal. Não é baratinho, né, mas é muito mais acessível. O processo de prototipar e criar seu próprio produto é muito maior. Você tem tecnologias de robótica, por exemplo, que permitem também pessoas que não são dessa área a dar os seus primeiros passos, né? O exemplo clássico desse é o Arduino. Então, eu lembro que, eu sou mecatrônico, como eu falei. E eu lembro classicamente de a gente estar no 8º semestre na matéria de controle digital e que a gente queria lá controlar um coisa de temperatura, não sei o quê. E só para ajustar o microcontrolador tinha que fazer uma comunicação com a gravadora, não sei o quê. Cara, para começar a entrar pro Play, era um trampo. Até depois realmente você fazer a coisa. E hoje com o Arduino, comparado, é infinitamente mais fácil. E aí, então, pessoas comuns, né? Quando eu falo pessoas comuns, pessoas que não são da área técnica, né, de engenharia, de computação, conseguem dar vida às suas próprias criações. Pessoas da área da arte, pessoas robistas e tal. Então, esse movimento maker foi crescendo, foram surgindo feiras onde esses robistas faziam essas coisas, e era uma coisa super de hobby, né? Tipo assim, vou fazer isso no meu tempo livre, vou fazer uns projetos que nem servem pra nada, mas eu quero mostrar pros meus amigos, e era isso que rolava. E acho que até por isso eu tive a dificuldade de me encantar com o movimento maker, né? Que velho, que esses caras fazendo esses projetos inúteis. E só que, qual é o pulo do gato? A galera começou a perceber que essa coisa de fazer, de dar vida à própria criação, do mão na massa, quando começou a colocar a molecada para fazer, a criançada para criar as próprias coisas, a galera começou a falar, velho, tem coisa aí. Esses meninos estão engajando mais, eles estão criando mais,
e você vai tendo um processo de criação muito melhor. Então, assim, uma história clássica nessa época que eu lembro que eu acompanhei de um professor nos Estados Unidos, vou falar muito resumidamente, era um professor de ciências de 8ª série, e o filho dele não tinha um braço pequenininho, então ele tinha essa atrofiação. Ele fez um clubinho na escola dele, um clube de robótica, e em um ano, o projeto desses alunos de 8ª série era fazer uma mão biônica para esse garoto. E os meninos de 8º ano conseguiram. E aí, isso faz repensar completamente a educação, para mim. Porque você fala, cara, você está colocando garotos de 9º ano para resolver um problema real. Real. É um problema real, é o problema que o filho dele tinha. E eu, como engenheiro mecatrônico formado há 5 anos na UNB, que tem ENAD 5 e o caramba, eu não tinha condições de fazer uma mão biônica. E eu falo, cara, isso é muito forte. E aí a gente começou a aprofundar nisso, tentar entender, tô falando de 2014, quando eu falava maker, as pessoas até hoje não entendem, mas na época era tipo assim, ET, né, você tem que falar, era mais fácil na época a gente falar em robótica, né, que já era um pouco mais comum, né, e do que falar o maker. Hoje o maker está cada vez mais popular, mas ainda assim não é tão popular assim, né? E, bom, né? E aí a gente vai me interrompendo quando você quiser. Se quiser fazer alguma pergunta nesse caminho, se deixar, eu vou falando aqui. Não, eu e sou aí, curioso para saber como é que foi mesmo essa andança aí, com suas experiências. Gente, vocês também, ó, o Rodrigo aqui, por exemplo, tá falando que a história do Luan parece muito com a dele, né? Aconteceu com ele. Fala, ô, Rodrigo, se você puder dizer qual parte especificamente aqui da história tem uma similaridade, sim, porque eu também estou me identificando com várias coisas aqui, né? Estou me identificando com essa coisa do sair da faculdade e não ter a experiência prática. Às vezes você experimenta uma coisa, depois experimenta outra, depois tentando se achar, né? Várias coisas. Total. Isso é porque, E agora, cara, parece que não, mas eu estou resumindo a história. Tem uma versão mais longa, mas isso é para outro dia. E aí, assim, uma coisa a gente começou a pesquisar as escolas e tal, a gente viu que não dava para falar em maker, mas a gente viu que tinha coisa da robótica, a gente foi na Olimpíada Brasileira de Robótica. E naquele ano aconteceu em São Carlos. E foi muito louco e conversar com os professores. A primeira grande surpresa que eu tive ali ver professores do Brasil inteiro. Eu comecei a conversar, não sei se você conhece, é um cara que é daqui de Brasília, que é o professor Alexandre. Ele trabalha em Sobradinho. E, para quem não sabe, Sobradinho é uma região que fica mais distante da nossa área central aqui em Brasília, de uma escola pública. E aí eu falei assim, a primeira surpresa, que legal, Brasília, tem toda aquela... Pô, quando você tá fora de Brasília, encontra alguém de Brasília, sempre aquela farra, né, de identificação e tal. E aí ele, qual a sua formação? Ele, biologia. Aí eu, caramba, que estranho, biologia, robótica, nada a ver. Lógico que eu não falei pra ele, né, mas eu achei estranho. Ele, deixa eu apresentar um cara aqui, esse aqui é o fulano de tal. Aí perguntando, qual a sua formação? Educação física. Aí outra, qual a sua formação? Português. Qual o seu não sei o quê? E aí você vai vendo, a primeira coisa, cara, não tem formação para dar robótica. Não tem assim, porque assim, qual é a primeira resposta certa? Você pensa assim, matemática e física. Se eu pegasse numa escola do zero, deixa um cara da física, que ele meio que manja. E com o tempo eu descobri que tem gente de qualquer área, assim, cada vez está mais acessível, né? E tem uma premissa, tem um professor aqui de Brasília, o professor Isaías, que ele é um professor de Arduino, é tipo assim, um papa do Arduino aqui de Brasília, e aí ele falava assim, cara, pra você aprender robótica, você precisa só de 3 coisas: saber ler, escrever e querer. E é isso, velho. Só que o querer, eu gosto de dizer que o querer tem peso 5. Professor Isaías Cabral. Professor Isaías Cabral. Tô tentando entrar nesse mundo ainda, né? Tenho muita coisa para conhecer ainda. Total. A Cleia teve aula com ele. Oi? A Cleia teve aula com ele. Massa. Quais são os 3 pontos que ele falou? Ler, escrever e querer. O que você precisa para aprender programação em robótica? Ler, escrever e querer. E é verdade. É ler, escrever e querer. Não é matemática, é o cara da matemática. Assim, ajuda, lógico que ajuda. Raciocínio lógico e tal. Mas tudo tem uma boa desculpa para você trabalhar robótica. Tipo assim, você fala o cara da biologia. Por que o cara da biologia é bom em robótica? Porque ele pode associar aquele pensamento dos sensores, da interação com o ambiente com o que o animal faz e tal.
tem gente da educação física. Por que a educação de professor de educação física que arrebenta em robótica? Porque, pô, o cara é muito bom no lúdico. Você ficha alguma matéria que trabalha muito bem o lúdico na escola de educação física. Então, assim, não tem área. E aí isso eu fiquei meio... Aí foi uma virada-chave. Oi? Você tem como sempre fazer essa interdisciplinaridade, né? Essa transversalidade, seja lá o que você quiser colocar no nome, né? Trazer a experiência, né? Esse background que você tem de alguma outra área, né? E aplica nessa nova área e tende realmente a enriquecer, né? Você falando de startup, lembra até os exemplos aí, né? De quais são essas pesquisas aí que o pessoal fala, quais são as melhores equipes, né? Geralmente não, às vezes nem precisam ser os estrelinhas, não. A gente vê muito isso no esporte, né? O importante é você aproveitar o ponto forte de cada um. Então, às vezes, né, mesmo que você não seja da área ali, você traz uma outra experiência, enriquece aquele trabalho de uma forma, né, fantástica. Eu vou aqui, ó, falar um pouquinho do Rodrigo, que tá falando, caramba, Rodrigão, você é top, hein? Ele é o rei da robótica, né? O Rodrigo é da robótica mesmo, ó, pentacampeão lá do estado da Paraíba, esteve nas etapas nacionais, São Carlos, eita, pera, passou aqui, peraí, São Carlos, Uberlândia, Recife, João Pessoa e Rio Grande do Sul. Já mudou o Brasil aqui, pera. Legal, parabéns pela jornada, Rodrigo. E aí você, professor Luan, você começou, estava falando agora do professor de educação física, né, que entra na robótica. Sim, e aí assim, então tem todas as áreas, e como até o Rodrigo falou, essa questão da interdisciplinariedade, eu acho que uma sacada boa é a gente perceber assim, que não se trata de ter a matéria de robótica, você pode ter, não tem nada de errado em você ter a matéria de robótica, mas o mais interessante é perceber exatamente usar a robótica como um meio, e não como um fim. Então, assim... é por isso que ela pode, exatamente, posso pegar uma matéria de história e falar assim, cara, eu posso dar um slide, um PowerPoint sobre essa aula, ou posso pedir para eles fazerem uma catapulta para a gente ver como é que eles guerreavam lá na Idade Antiga. Então, no processo de criar a catapulta com palitos de picolé e elástico, você percebe um pouco da física, mas você percebe um pouco do que eles tinham naquele contexto. Então, assim... Volta a história. Deixa eu anotar essa, deixa eu anotar, porque a gente vai voltar em alguns pontos depois. Essa coisa aí, o conhecimento, né, é um meio, realmente. O conhecimento é um meio. A aprendizagem, acho que perde muito sentido, né, a graça, quando você fica apenas no conhecimento e não leva a outro objetivo. Cara, mais amplo. E quanto mais eu me aprofundo nessa coisa da educação e tal, e todo esse processo que eu tô falando para você, aí quando você vê o tradicional, por que as pessoas trabalham assim? Dá uma agonia, né? Mas é normal, assim, porque trabalhou assim a vida inteira, né? A gente tem essas estruturas de educação desde o século XIX, por vários motivos. E existe uma inércia absurda, né, pra gente sair desse processo. Eu acho que já adiantando muito para pegar nos dias de hoje, nesse quesito, desculpa se eu vou parecer até meio grosseiro pra galera, mas o Covid ele vem quase como um presente. Tipo assim, como um presente para achacoalhar a escola. Falar assim, como assim não dá para ter aula à distância? Como assim como assim não dá para você ter aulas tradicionais? Por que você precisa dessas aulas tradicionais onde você fica 1 hora falando para o aluno? Será que precisa ser dessa forma? Então, lógico que não era a maneira mais, vamos dizer assim, saudável dessa mudança acontecer, mas vamos fazer do limão a limonada. 1 hora se for na educação básica, né? Porque faculdades, né? Nível superior já são 2 horas ali. Total! Deixa eu dar uma interrompida, só dar um oi aqui pra galera, ó. A doutora Roseni apareceu por aqui, ó. Elaine. Maravilhosa! Ó o Brino aqui. Galera do Brino, molecada do Brino. Vai dando um oi aí. O Alex, Caio, a Cida, prazerzão novamente. Sim, aí continue. E aí, assim, então tem todo esse processo do meio.
Aí depois disso, acabou que a startup não deu certo, a gente não conseguiu seguir em frente, mas eu quis continuar seguindo em frente. E aí hoje é uma iniciativa que é mais a minha, que é quando o meu bebê nasce, né? Que é Ensino Maker. Foi E quando? assim, cara, oficialmente 2016, né? Mas assim, vamos dizer assim, né? De produto de mercado mesmo, a gente vai falar em 2017, 2018. Eu vou chegar lá. Que eu entro em É, contato com uma fundamentação teórica maravilhosa chamada aprendizagem criativa, que apesar de ter um nome meio genérico, é extremamente poderosa. Porque quando eu falei lá no começo do movimento maker, parece que é uma coisa que meio que vem do mundo que não era da educação e foi metendo o bedelho e foi tentando entrar na educação e tal. E até para professor, né, que gosta muito de uma fundamentação teórica, você fala, tá, mas como é que eu provo que o aluno aprende mais assim? Como é que não sei o quê? E na verdade, quando eu entro nesse universo da aprendizagem criativa, só para te contextualizar, existem aprendizagens criativas de várias vertentes, mas aqui eu gosto de trabalhar, que eu sigo, que está crescido até muito no Brasil, inclusive, a que vem do MIT. Né? Existe um grupo chamado Lifelong Kindergarten, né? Que se a gente for traduzir, chama um jardim de infância para o resto da vida. E, e aí essa galera já vem estudando muito. E por que aprendizagem criativa? Porque Lifelong Kindergarten. E a gente pode voltar, inclusive, a fundamentação teórica do Maker, ela existe, na verdade, desde a década de 60. Como assim? E, pô, como assim? Como é que já existe essa fundamentação teórica? Existe um cara chamado Seymour Papert. Esse cara, Seymour Papert, só para você ter uma ideia, ele foi um pupilo de Jean Piaget. Então, Jean Piaget estava ali na teoria construtivista e tal, que é uma teoria muito conhecida pela galera da pedagogia, que basicamente fala que as crianças não são vasos para serem enchidos, né? Mas o conhecimento tem que vir dela e você trazer experiências para transformar esse conhecimento dela. E o Seymour Papert trabalhava lado a lado com Piaget. E depois de um tempo ele foi chamado para trabalhar como pesquisador do MIT. Então o cara, ele viveu uma experiência surreal, que ele saiu do, vamos dizer assim, do núcleo da inovação pedagógica e foi para o núcleo da inovação tecnológica, isso na década de 60. E aí ele começou a fazer umas combinações muito loucas na cabeça dele. Para mim, a mais surreal de todas é, pô, de novo, estamos falando de década de 60. É ele olhar os computadores da época e falar, cara, faz muito sentido botar a criança para programar. E eu tô falando década de 60. O que é década de 60? Computador, não é isso aqui que a gente está numa tela agora, ou o nosso notebook. Eram uns mainframe gigante, que custavam centenas de milhares de dólares. Chega um doidão e fala, cara, vou botar as crianças para programar aqui. Você fala, velho, esse cara é doente, velho. Tipo assim, como é que ele quer fazer isso aí? Só que ele falou, velho, vai existir a visão do cara. Ó a visão do cara. Ele, não, esse negócio vai virar computador pessoal e vai fazer muito sentido colocar a galera para programar. O que é o tal do programar? Né? É basicamente dar essas ordens para o computador fazer aquilo que a gente deseja, né? Então, a sequência de passos e tudo mais. Então, é o processo de criação. E por isso aquela ideia lá do construtivismo, do Piaget, começa a criar sentido. Ele complementa essa teoria criando o construcionismo, que não é construtivismo, é construcionismo, é um complemento. E vai falar, cara, você aprende mais quando você cria alguma coisa, quando você cria algum significado. E você pode falar de um robô, mas você pode falar de um castelo de areia, de uma poesia, de uma teoria do universo. É o criar, é o projeto. Então, na verdade, apesar de não existir o nome Maker, a gente pode falar, por exemplo, que o Seymour Papert é o patrono do movimento Maker. Você só lê o Seymour Papert, você vai ter toda a fundamentação necessária para falar, velho, aprender fazendo faz muito mais sentido. E aí, beleza. agora, sim, claro que acho que não nasce com ele, o maker, né? A não ser, nasce como metodologia, mas realmente os Isso. melhores mestres da história sempre foram esses que trouxeram mais para a prática, né? Trouxeram os É, estudantes ali, os educandos mais para a prática. Então, ele realmente se torna o pai a partir do momento do maker, né? Quando ele faz disso uma metodologia, né? E olha só que legal, de novo, essa importância de você ter uma experiência anterior, né? Ele no mundo da pedagogia, quando entrou na tecnologia, trouxe essa bagagem, né, de conhecimento. E realmente juntou as duas coisas de uma forma fantástica ali. A gente tem algumas perguntas do Caio. Não me deixe esquecer, professor, porque eu quero ainda deixar você concluir essa parte aí, né? E a gente vai para as perguntas logo em seguida.
Não sei como é que você Tá. programou, mas a gente vai para as perguntas logo em seguida, Programei então. nada. Eu Eu vou- tô à sua disposição. Você já vive programado já, né? Programando sempre. Nada. Você tem sugestão de... Já já a gente vai falar da pergunta aqui do Alex, né? Que ele quer saber da pós-graduação nessa área de robótica e o Caio também. Mas vamos lá, falando um pouquinho mais do Papert, né? Até vamos chegar nessa parte aí onde você se depara aí com o Maker, né? Com a aprendizagem Maker, né? Toda essa metodologia, aprendizagem criativa. E aí você, quais são os seus trabalhos atuais? Tá. Então, só uma coisinha que aí eu já vou para essa parte mesmo, até para não ficar muito prolixo. O que é aprendizagem criativa? Pô, o Sr. Paprit hoje já faleceu, né? E aí uma outra pessoa continua o trabalho dele, que é o professor Mitchell Resnick. E tem uma coisa no Mitchell Resnick que vira a aprendizagem criativa mesmo, que ele fundamenta assim, ele, olha, hoje nós passamos por mudanças exponenciais, mudanças que a gente é incapaz de prever. Tipo assim, empregos, né? Que nem essa história que eu falei lá no começo, né? Pô, a faculdade, antigamente era muito fácil. Faz faculdade, é garantido, cara. Garantido, você vai se dar bem. Hoje não. E cada vez mais vai surgindo profissões malucas. Poxa, quem imaginava que as pessoas podiam ganhar milhões de reais com o Instagram? O que é Instagram? O que é rede social? Há 10 anos atrás isso não faz sentido nem hoje, as pessoas não conseguem viver sem isso. E várias outras mudanças vão acontecer. E aí a grande pergunta que fica é como preparar as crianças para um futuro que a gente é incapaz de prever. Porque qualquer coisa que você falar, você fala, não, programação é o futuro, você pegou programação, amanhã é outra coisa, é inteligência artificial, não, amanhã é nanotecnologia, sei lá, eu não tenho como prever isso. E aí o que ele fundamenta é o seguinte, a criatividade é uma habilidade-chave para que as pessoas possam se reinventar perante mudanças imprevisíveis. Então, todos precisam ser criativos. Podemos usar a programação e a robótica, dentre várias outras ferramentas para isso. Então, é aí que vem toda a bagagem teórica. E aí eu falo, beleza, existe toda uma bagagem teórica, e entrou no grupo, acho que você até no grupo de aprendizagem criativa também e tal. E tem um grupo maravilhoso. E eu falei, cara, como é que eu vou passar isso para o mundo? Né? Como é que eu vou passar isso para as pessoas? E eu queria não só passar de uma forma, como atingir o máximo de pessoas possíveis. E aí eu já estava usando a internet, né? E aí eu criei um primeiro curso online chamado Scratch para professores. Que o Scratch é uma linguagem de programação criada nesse Lifelong Kindergarten, Mitchell Resnick e tal, que é uma linguagem de programação em blocos. Então é maravilhoso que ele faz assim. A programação era muito chata. Eu, quando me formei, Léo, quando eu me formei, eu falei assim, cara, nunca mais eu quero programar. Foi uma experiência muito traumática para mim. Não sei se você já programou. Mas, cara, é muita linha de código, muita coisa para você aparecer um Hello World, velho. Eu falei, cara, eu não conseguia conceber aquilo. Eu falo, velho, é muito estresse para pouco resultado. Tem uns caras que são super parados, adoram programar. Eu não era essa pessoa. E eu brinco, né, que no dia do meu diploma eu falei, beleza, a partir de hoje eu nunca mais programo. Só que, né, a vida é uma caixinha de surpresas, né? A gente não pode prometer nada. E eu me deparei, depois com essa coisa de educação, aprendizagem criativa, com a linguagem de blocos. Por que programação é tão difícil? Porque é um monte de linguagem confusa, é ponto e vírgula, é inglês. E, então, assim, para quem não é da área, é complicado, e ponto. E aí, o Scratch, dentre várias outras linguagens, eles criam bloquinhos. Então, esses bloquinhos podem estar na língua natural da pessoa, você vai encaixando ele como se fosse pecinhas de Lego para criar animação, joga. Então, você tem respostas instantâneas, respostas mais rápidas. E você pode tranquilamente colocar uma criança de 8 anos para programar. Porque a ideia é a mesma. Você não precisa que a criança saiba que o ponto e vírgula tem que ser ali. Ela tem que entender a lógica, a estrutura e tudo mais. Então, a linguagem de programação vem muito com isso. E não só a programação fácil em blocos, mas também que ela possa criar. E aí, aí vem uma outra grande sacada. O grande objetivo não é formar programadores, mas sim fazer pessoas que se expressem através da programação. Parece igual, mas não é. Então, assim, o Scratch, por exemplo, ele permite que você crie jogos, que você crie animações. Tem gente que gosta de jogo, tem gente que não gosta. É muito genérico falar assim, não, criança gosta de jogo. Não é toda criança gosta de jogo. Tem gente que gosta de historinha, que fica, cara, eu tava com meu sobrinho hoje, aí ele tava lá, ele tem 4 anos, a gente tava brincando na casa, aliás, energias dos Power Rangers, aí ele pegava um papelão e não sei o que, começava a criar toda uma história, que eu, velho, que energia, que Power Ranger, o que esse moleque tá inventando? Mas por quê? Porque a criança é extremamente imaginativa.
ela cria história ao redor dela. Então, ela consegue, se você usar uma ferramenta para ela criar história, você pode potencializar muita coisa ali. Se você dar a possibilidade de ela criar um jogo, muitas crianças adoram jogar, mas criar jogo é uma outra atividade cognitiva. Então, tudo isso, você traz o quê? Tudo aquilo que eu buscava desde que meus alunos me perguntavam lá na aula particular. Para que isso vai servir na minha vida? Agora, se você traz uma aprendizagem baseada em projeto, onde eles já criam, cara, você já está criando. Então, você começa com o projeto e ele tem que correr atrás da teoria. Sem a teoria, ele não consegue. Então, é muito mais sentido. Encontrar um propósito, né? Um propósito para aquilo que você está aprendendo. Maravilha. Sim. E esses seus trabalhos atuais? Desculpa, então, hoje... Você ia falar outra coisa. Não, é basicamente isso, né? Então, no Scratch para Professores eu trabalhei isso, trabalhei essa fundamentação teórica que eu já falei um monte, e também comecei a trabalhar com carinha, muito especial para mim, que é o Arduino, né? E que o Arduino é exatamente essa plaquinha de robótica, né? Que facilitou muito a vida. Facilitou, mas não facilitou tudo. Facilitou para quem não era da área começar a mexer, mas tinha toda essa coisa da dificuldade da programação. E aí, aí na época, eu fazia uma integração, usava uma integração do Scratch, essa linguagem de blocos com o Arduino, que tornava toda essa experiência muito mais fácil. Mas, querendo ou não, não era uma iniciativa oficial. Então tem umas gambiarras, dava uma travada, era meio ruim. E depois eu descobri uma iniciativa maravilhosa que era o Tinkercad. O Tinkercad é sensacional, porque é uma plataforma online gratuita, que lá dentro você tem um simulador de Arduino e tem a tal da linguagem de blocos. Então você começa a trabalhar com Arduino sem sequer ter um Arduino. O Arduino ele é muito mais barato. Se você pega kits tradicionais de robótica, custa R$2.000. Você consegue comprar kit de 100 a 150 reais com Arduino, 200 reais no máximo. Kit bom, você faz um monte de coisa. 10 vezes menos. Então, assim, é mais barato. Mas você fala assim, não, Luan, tá muito, não tem esse dinheiro porque eu tô quebrado. Cara, então começa no Tinkercad. Começa no online. Você não tá pagando nada e você já vai começar a trabalhar essas coisas. Então, e aí eu tenho esse curso de agora, que era o Arduino do bloco ao código, mudei agora para robótica criativa em sala de aula, onde eu destrincho toda essa questão da aprendizagem criativa e ensino os professores a trabalhar com o Arduino. E aí eu começo muito a trabalhar com sucata. E aí aconteceu uma coisa super legal, que a Fabi é inclusive aluna minha dessa nova turma, eu começo a usar os professores, assim, gente, vou dar uma aula aqui como piscar o LED. Piscar o LED é legal por 3 minutos. Depois que o menino piscou o LED, achou aquilo fantástico, aquilo já vai, tá bom. Já você precisa ter outra coisa. E aí você começa a falar assim, não, mas se você pegar esse papelão e criar um semáforo ou criar uma nave espacial, aí o jogo é diferente. Então, assim, eu não sei se vocês acompanham a minha página, quem quiser depois que acabar a live acompanhar, nas últimas semanas eu tenho compartilhado projetos com robótica e sucata que os meus alunos fizeram. E, cara, modéstia à parte, os caras são incríveis, assim. Coisas que, inclusive, várias delas eu não faria. Fala aí qual é a página ou o site. Não, é só entrar no meu Instagram, luan.ensinomaker. Beleza. E aí eu compartilho muita informação nessa parada. E basicamente é isso, assim. É isso que eu tenho feito hoje. É divulgar informação massiva, mostrar que professores de qualquer área de formação conseguem trabalhar com robótica, que não gasta dinheiro e que ele tem que mudar para ontem a sua forma de trabalhar em sala de aula. Ele tem tudo na mão, é só ler, escrever e querer. Isso, ler, boa, falou tudo agora. Aquela chave, né? De fato, assim, com a leitura, né, cara, a pessoa decola, a pessoa não tem mais limites para o conhecimento, né? É só querer mesmo. E escrever também, né? Tem que escrever. É bom. Você falando aí, também eu tive essa experiência, terminando a faculdade, fui pegar linguagens, né, de programação, mas na área da contabilidade ainda, né? E aí, na época, foi horrível, né? Fui assim, eu peguei assim um trauma da programação. Mas agora, mais recentemente, há uns 2 anos, né, quando eu fui me deparando com essa parte mais de tecnologia aplicada à educação, meu querido, olha, eu peguei gosto pelo negócio, né? Legal. Então, vou deixar aqui, o arroba Luan. Gente, entra lá. Vocês vão ter o site do professor Luan. E aí, de lá vocês vão ter acesso lá na bio, né? O link está na bio. Vocês vão ter acesso ao... Deixa eu tentar fixar.
vocês vão ter acesso ao site, né, com todos os cursos lá que ele já tem para Isso, educadores, né, e quem mais estiver interessado aí, né, no exato. Arduino. Deixa eu colocar aqui também, porque talvez muitas pessoas não tenham contato com esses nomes. Ó, o Arduino é o de robótica. Ele falou do Tinkercad, que é uma plataforma aí para a gente, né, fazer online, sem precisar Uhum. da parte física. Tinkercad, dos Tinkercad, é. Tinker. Tem alguma coisa errada aqui. Tinker é com CAD. É Tinkercad. CAD, é. Tinkercad. Você falou também do Scratch, né? A linguagem de programação. O Scratch também achei uma maravilha, Ele é né? lindo, ele é maravilhoso. Vou colocar esses três termos aí, gente. Essas três palavras, porque é para quem quer essa parte aplicar na área educacional é ótima. Como o Luan falou, não é necessário conhecimento técnico assim prévio. Você pode começar do zero a aprender o Arduino, o Tinkercad, Scratch, né? Para quem não entende o que ele estava falando aí do Scratch, linguagem de programação em blocos, deixa eu mudar aqui minha câmera. Aqui. O Scratch é isso Boa, aqui, olha ó, aí. gente. O Já Scratch tava é mexendo. um monte de bloquinho colorido que já torna o negócio divertido. E você vai dando os algoritmos, né? Os comandos aqui, ó. Em cada bloquinho desses. Não é necessário ponto e vírgula, que eu fiquei traumatizado. Passava a madrugada inteira, às vezes, tentando encontrar o erro. Às vezes era um ponto, às vezes era uma vírgula. Nossa. E o Scratch não tem esses detalhezinhos. E do lado você já vê o que está acontecendo por meio de cada comando aqui. Maravilha. Boa. Desculpa, já vou partir, já, não sei se você vai ter mais alguma coisa Manda ver, importante aí não, para não, não. falar, que eu Não, já tinha pode mandar as programado, perguntas. mas temos algumas perguntas aqui, ó. Arduino é uma porta de entrada, deixa eu ver aqui. Ler, escrever e querer, a Fabi falando, o Mecatralha falando aqui também. Valeu, gente, pelos comentários. E agora eu vou para as perguntas que foram feitas lá atrás. Caramba, será que eu vou encontrar? Mas eu lembro da pergunta, era sobre pós-graduação nessa área de robótica. Tá, Nessa área de robótica, deixa eu ver aqui a pergunta. Você conhece pós-graduação? Aqui, sugestão. É o Alex que estava perguntando. Nessa tá. área maker ou de robótica? Olha, já vi algumas. Não, Ah, não consigo falar assim, ah, se você fizer a de tal lugar é muito top. Teve não é uma vez necessário. uma aluna minha do meu curso online, ela falou assim, ela fez uma pós de tecnologia e fez o meu curso depois. E eu lembro que ela comentou que a grande frustração dela é que ela fez lá, sei lá, 2 anos de pós, ficou 2 anos blá 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 e ela nunca botava a mão na massa. Então, e aí ela falando, pô, quando eu botei seu curso, cara, foi um MBA pra mim, foi uma pós pra mim. Então, assim, sou suspeito para falar, porque eu sou vendedor do curso, então eu vou falar que meu curso é a melhor opção. Mas, independente disso, a resposta não vendedora para isso cara, o que você procurar de pós com relação a essas coisas, pense o que ela vai te ensinar na prática. Né? Não fica tão preocupado, assim, esse aqui é 20 horas de certificado, isso aqui é não sei o quê. Não sei, assim, eu vejo que os professores são muito preocupados com isso. E como eu falei antes, né, e aí no meu lado contrário, eu tenho um pouco de ranço às vezes, com o ensino formal, que ele fica exatamente, quero fazer o rito, quero fazer a ementazinha, e deixa de fazer exatamente a parte mais importante, né? Como o cara do Mecatralho, o Wayne, tá falando aí, você tem que praticar. Então, vamos supor, uma coisa que é pré-requisito no meu curso. As pessoas têm que fazer o projeto no Arduino. Elas têm que fazer. E elas ralam muito, porque tem muita gente que nunca programou, que vem, sei lá, das artes, que é uma área que é totalmente desconexa com isso, rala muito para fazer programas simples, né, consideravelmente simples, mas isso é muito bom porque ela traz, é até engraçado, eu vejo vários relatos de professores para isso, né, que é até uma empatia com o aluno, porque é muito fácil para mim ensinar matemática, porque eu já domino matemática, eu já trabalho há 20 anos com matemática. Então, para mim, é até difícil entender como é que o aluno não consegue entender que 1 mais 1 é 2. É óbvio, por quê? Porque tu já tá visceral isso para você.
Mas quando você passa por uma iniciativa que não é natural para você, como programar, você, caramba, quem você falou, nossa, eu passei a madrugada inteira. Cara, programar é muito bom para tua humildade. Tu fala assim, nossa, eu sou um lixo mesmo, porque eu tô há horas aqui, não tô conseguindo fazer e tal. Então, ela é até boa para isso. E você, quando o seu aluno passar por uma situação, você vai entender mais. Primeiro você vai deixar ele sofrer, por assim dizer. Você sabe um pouco do... Cara, isso aqui é importante, ele passar por isso sem dar a resposta na mão dele. Mas você também vai saber Sim. direcionar. Então você vivenciou aquilo. Então isso é importante. Então, independente do que você for buscar, Alex, busca algo que você pratique. Cara, o mais importante não é qual a pós-graduação é boa. É o que você consegue implementar na prática e de que forma, e aí eu nem falo de Arduino, cara, que conteúdo e que forma de passar esse conteúdo que eu realmente transformo a vida do meu aluno. Essa é a pergunta que tem na cabeça do professor a todo momento. Exato, perfeito. Transformação, né? Se for apenas pelo certificado, né? É, Realmente, beleza. Cumpriu tabela, peguei o certificado, fez as provas, mas sim, o que vai transformar, faz essa transformação interna, né? Realmente é o aprender mesmo, né? sim. O, qual o peso no mundo? Ó, o Caio perguntou, qual o peso no mundo maker entre criatividade e robótica? Eu vou te dar 2 minutinhos para responder, porque a gente está chegando já no final. Qual o peso no Tá, então vamos mundo lá. maker entre criatividade e Cara, robótica? eu acho que, até pela fundamentação da aprendizagem criativa, vamos dizer assim, criatividade é mais importante do que o maker. A criatividade é a habilidade que vai fazer você se readaptar perante mudanças previsíveis. Você pode fazer isso com papelão, você pode fazer isso com cozinha, você pode fazer isso com várias coisas. Então, o maker é uma ferramenta. Mas acaba que às vezes elas meio que se encontram e elas são meio que a mesma coisa e tal. O que você tem que entender é que não fica tão focado, qual é a melhor ferramenta de robótica? Impressora 3D, não sei o quê. Não, cara, eu tenho que fazer os meus alunos criar algo que tenha significado. Um grande exemplo, a professora Débora Garófalo, não sei se o pessoal conhece, foi considerada uma das 10 melhores do mundo, trabalhava com projeto de robótica sucata. Por que a professora Débora Garófalo foi considerada 10 professoras do mundo? Eu conheço vários professores que trabalham com isso e não são nem os 10 melhores do Brasil. Mas por que ela fez? Ela trouxe significado. Ela falou, gente, vamos resolver o problema do lixo na comunidade. Ela pegou um problema da comunidade, um problema real, e foi disposta a resolver. Então, de novo, volta aquela história do significado. Você bota meninos ali e coletaram 1 tonelada de lixo na sua região. Então, de novo, significado, criatividade, paixão. O quanto você consegue escutar daquele aluno, entender a realidade dele, ver o que ele gosta e tentar fazer o match, fazer a combinação entre o que ele gosta, o que ele ama e aquilo que ele precisa aprender. Porque se você consegue trazer aquilo que interessa para ele, é outra coisa. Não existe aluno. Cara, essa coisa de, às vezes, o aluno que é ruim de nota, o problema dele não é cognitivo. E eu poderia chutar aqui 80%. Não é. O problema dele é que você não deu o estímulo certo. Verdade. E acho que isso serve para qualquer dificuldade de aprendizagem, né? É. Também aposto muito nisso, né? Se o aluno realmente encontra sentido naquilo, o nosso cérebro é uma máquina fantástica, né, cara? Vai dar um Sim. jeito de tentar encontrar, né, respostas para aquilo, aprender de alguma forma aquilo. Uhum. Vou dar uma resumida, uma leve resumida, né, tudo aquilo que a Manda gente ver. comentou aqui, ó. A experimentação, coisas que você mesmo, da sua vida, né? A experimentação é importantíssima, aprender coisas sempre novas. Eu gostei muito dessa coisa da humildade, né? Porque para o professor é muito simples falar que 1 mais 1 é 2, e é estranho o aluno não entender isso, né? Às vezes, eu estou falando assim, claro, Sim, sim. em outros níveis, né? Em outros níveis. Mas quando a gente vai aprender algo novo, a gente passa pelo mesmo processo, né? Óbvio para alguns, mas para você é totalmente. E às vezes não cai a ficha, né? O Uhum. conhecimento é um meio, outra coisa legal que foi comentada aqui, o conhecimento é um meio, né? Mas você tem que encontrar um propósito para aquilo, para aquele conhecimento, para que ele ganhe significado realmente, né? A paixão pelo que os interesses, né, do educando,
E a criatividade aqui são outro ponto maravilhoso aí que você tocou. Professor, tem algum outro assunto breve que você gostaria de complementar aqui? Senão, a gente já vai para as considerações finais e deixa seu abraço, porque o Insta vai derrubar a gente em 4 minutinhos. Beleza. Gente, é isso. Eu acho que a maioria que está aqui já é professor. E o mais importante é você procurar significado no que você está fazendo. Eu acho que essa pergunta, essa inquietação era necessária. Mais do que nota. Como eu falei, né, o Covid vem como oportunidade. O pessoal está muito preocupado em passar conteúdo. Ah, mas o professor, meu aluno não consegue ter conteúdo. Ah, o Zoom, a edição de vídeo. Cara, aproveita essa oportunidade para ver como você pode, que atividade você consegue engajar seu aluno, porque antigamente ele tinha que estar na sala de aula, você podia fechar a porta, ele não saía. Agora ele só desligar a câmera da videoconferência. O que vai fazer o seu aluno assistir sua aula? Então, fica essa perguntinha aí para... Maravilha. Deixa seu abraço aí pro pessoal. A gente, chegou um monte de gente aqui. O Megatralha, né? Brigadão, galerinha, pelo pessoal que apareceu aqui, ó. A Milena, o Caio, valeu, o pessoal que comentou aqui. E Alex, né? Valeu aí o Paulo, a Ana, Karine. Valeu, pessoal, todo mundo que apareceu por aqui. Deixa seu abraço pro mestre Luan. Gente, obrigado pela oportunidade, por abrir essa porta aí pra gente trocar essa ideia. Eu espero que tenha ajudado a galera aí. E muito bom, é sempre bom conversar sobre isso. Eu falo pra caramba, se deixar eu sempre fico falando um monte, mas eu espero que tenha ajudado a galera aí. Maravilha. Mais um ponto aí, desculpa até, eu vou queimar os últimos 2 minutos aqui, né? Porque falando ainda de pós-graduação, acho que tem tudo a ver com essa questão ainda de a gente aprender sempre. Cara, tem realmente esse momento que a gente termina ali, às vezes a formação, a graduação, e você quer complementar os seus estudos com algo que ainda não é visto, né, na forma tradicional, e você vai querer correr atrás, né? O autodidatismo, né? O aprender sempre, né? Então, realmente, tem uma hora, principalmente nesse mundo se desenvolvendo, crescendo exponencialmente, é você que tem que correr atrás, não fica esperando sair uma faculdade, um curso daquilo. Cara, tem que correr mesmo. Total. Tá sempre aprendendo. Total. Isso aí, maravilha, gente. Muito obrigado, professor Luan. Eu espero aí que a gente tenha umas outras oportunidades para bater mais papo. Com certeza, né? Tem muita coisa, muita ideia para a gente trocar ainda. Beleza, Leonardo. Obrigado, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Falou, galera. Obrigado. Tchau. Boa noite. Valeu. Tchau.